Oi, gente, a gente está aqui no Papo Bom com Gente Boa e o assunto de hoje vai ser um pouco continuação do assunto anterior, porque eu tenho ao meu lado o Paulo César Braga Meira. Obrigada, Paulo, pela sua generosidade de conversar com a gente, que é ministro da Igreja Messiânica. Eu vim conversar um assunto que é bem importante nesse momento da nossa terra, que precisa de atenção, de carinho, né? E a gente vai falar sobre agricultura natural. Então, Paulo, a voz é toda com você, para você explicar o que é isso, essa ideia da agricultura natural, que a gente às vezes confunde um pouco, né, com a orgânica. Quer dizer, a agricultura natural eu sou responsável região, Rio Capital, da horta caseira, que está ligada à agricultura natural da Igreja Messiânica. E a gente fala que é uma das colunas que nós precisamos salvar o ser humano através dessa coluna, salvar nem o planeta, né? Salvar o planeta não precisa de salvação. Nós é que precisamos ser salvos e pararmos de estragar o planeta, para que o planeta, com toda a sua majestade, possa se equilibrar de novo. Então a agricultura natural vem com o objetivo de reconectar o homem à natureza. Vamos plantar. No caso da horta caseira, no caso da horta caseira, nosso objetivo é levar as pessoas a terem uma horta em casa, mesmo que seja num vaso. Ter uma horta em casa para que a pessoa comece a cuidar dessa natureza. Mora em apartamento, né? Qualquer coisa. Então, ou pode ser um vaso de plástico, um vaso de barro, de cerâmica, pode ser um caixote, uma lata, um quintal na terra. O mais importante é você ter e cuidar. Vocês usam esterco? Não usamos esterco. A agricultura natural, ela é cópia fiel da natureza, de uma floresta. Então, existe o esterco na floresta, mas é uma coisa totalmente equilibrada. É o da minhoca aqui, o da minhoca ali, o do passarinho, do lagarto, uma coisa bem equilibrada que não desarmoniza. Então, nós não usamos esterco porque não existe na floresta, na natureza, um local de grande concentração de esterco. Né? E, então, quando esse esterco está em grande quantidade, a natureza entende que aquilo é uma desarmonia. Então, um desequilíbrio. Então, causa uma desarmonia através dos seus micro-organismos. Uma praga, digamos assim. Dos parasitas, dos micro-organismos, para restabelecer a harmonia o mais rápido possível. Então, quando o homem coloca muito esterco no seu solo, no seu vaso, a natureza manda seus agentes. Entendi. Então, e aí quando você colhe a cultura antes dos agentes terminarem o seu trabalho, fatalmente nessas raízes, nessas folhas, virão esses agentes, esses parasitas. Você faz... Então nós fazemos exatamente igual o que a floresta faz. É folha seca ou capim seco. Sempre assim, é a única coisa que a floresta coloca realmente. Vocês chegam, podem até aproveitar assim, aquelas folhas, a gente está andando na rua, pode pegar aquelas qualquer folhas? Coisa. E quando você começa a fazer isso, ou pegar a folha seca caída na sua casa, no seu quintal, aquilo, na maioria das pessoas entende aquilo como lixo. Quando você começa a fazer, utilizar essa folha para botar no seu vaso, ou até para fazer uma compostagem, você deixa de olhar aquilo como lixo, você olha a matéria orgânica. O que é compostagem? Compostagem é um processo que você faz com os micro-organismos que existem na natureza, existem no solo, para fazer degradar os alimentos de restos de cozinha, principalmente. Você pode ter uma ajuda para reaproveitamento da matéria-prima, de mamão, casca de isso, mas é mais ecológico. Entendi. Porque para você não ter lixo, matéria orgânica no lixo, para não gerar chorume, para não gerar mosca, e aí a natureza... Mas isso não vai atrair bichinho? Atrai os bichinhos, na natureza. Mas quando você faz a compostagem da forma correta, os micro-organismos vão entrar em ação, não vão entrar mosca, não vai entrar... Não tem cheiro, não solta a tira, não, isso não. Mas não tem cheiro e não tem chorume. Porque que é chorume? Chorume é o líquido, o resultado da ação biológica
dos micro-organismos desses resíduos de cozinha. Não sei Então, quanto a eles, mas eu tô doida para fazer o curso. então, É muito se interessante. você fizer a compostagem, você deixa de olhar para o lixo. Você muda o seu conceito. Quando você coloca em prática, você pratica, o seu conceito muda. Então você vai ficar com pena de jogar a casca do mamão no lixo, o resto da folhagem, você fica com pena, porque você não olha mais como lixo, você olha como matéria orgânica, que é fundamental para a natureza. Mas na agricultura natural não precisa de compostagem. O solo é vivo, o solo tem força de recuperação. O solo, Deus fez o solo perfeito. O solo não precisa de ajuda. Então essa compostagem que a gente ensina é uma questão ecológica. Entendi. Que você pode fazer, deve fazer e pode utilizar também na tua terra. Mas o solo não precisa de adubo. Entendi. O solo ele tem força de recuperação. Então se você colocar exatamente como a floresta nos ensina, né? A natureza nos ensina, folha seca no seu solo, capim, folha seca no seu solo, porque aí você vai proteger o seu solo da ação dos raios solares, você vai manter a umidade no teu solo, você vai diminuir o impacto da chuva ou da regação, da rega, para não compactar o seu solo, e você ainda está proporcionando aos micro-organismos que existem no solo matéria orgânica. Maravilha. Entendeu? Uhum. Então, a agricultura natural é exatamente o que a floresta nos ensina. Né, Paulo, que a pessoa chega no supermercado, pega a comida, põe no micro-ondas, fica pronta de imediato. Isso. E esquece, por exemplo, que eu falei da couve, a couve você planta, tem que esperar crescer, tem um processo. E a gente é muito ansioso hoje em dia. Então você vê aquela praguinha, você quer, opa, vou botar um inseticida. Agora uma coisa, é possível recuperar uma terra? Não existe terra morta, não existe terra pobre. Não jogue em terra fora. Então se você tem aquele vaso que você não cuida mais de ano, que a terra tá dura, tá seca, os micro-organismos estão ali esperando, dormindo, esperando você. Logicamente não é abundância, tem a seleção natural, falta de água, falta de matéria orgânica, mas eles estão ali. Se você tirasse a terra, esfarelar a terra, umedecer a terra e botar folha seca nessa terra, a vida naquele solo vai explodir. Os micro-organismos vão se reproduzir em abundância ali e aquela tua terra volta a ser fértil. Não porque você botou adubo, mas porque o solo tem vida, tem energia, e é só você fazer o que a floresta faz. Matéria orgânica seca e incorporar na terra, vida na terra. E aí então o micro-organismo com comida e água, ele vai estar em abundância, ele vai se multiplicar muito. Então o solo, ele tem força de recuperação. Não existe solo pobre, não existe terra que não presta. Não troquem a terra. Eu costumo falar assim, os micro-organismos estão esperando ali a lamparina do teu juízo acender e você voltar a cuidar daquela terra. Entendi. Entendeu? O praticante da agricultura natural cuida da terra. Ele não cuida do alface, não cuida do manjericão, ele cuida da terra. Quando você tem um alface, você colhe e vai se alimentar, até você plantar outro, o praticante da agricultura natural cuida do solo, ele continua protegendo o solo, ele continua regando o solo, porque ele ganha consciência da importância do solo e o solo tem vida. Então ele cuida do solo. Esse é o objetivo de transformar a consciência das pessoas em relação à natureza, para que essa natureza mude o homem. Deixar claro que é possível você fazer um curso de agricultura natural. Você pode procurar um Jorei Center perto de onde você mora, e caso não
por acaso foi nesse Jurei Center, ele não tenha, você procura mais vai. perto no Google e normalmente os valores são simbólicos, Sim. né? É donativo. Donativo espontâneo. Donativo espontâneo. A gente quer desenvolver essa consciência mesmo. Agora, Paula, eu te peço a mensagem final. Tá, no site da Igreja Messiânica tem curso de horta caseira. Ah, ótimo. Então entrar só no site da Igreja Messiânica e que tem lá o curso online. Mas a mensagem é que a agricultura natural ela vem para consertar o ser humano, consertar a consciência do ser humano em relação à natureza, para que a nossa mãe terra, a natureza humana possa prevalecer, né? Porque o que está hoje em dia no ser humano, se falar que a natureza animal é uma ofensa. É uma ofensa aos animais. Sim. Né? Então, na realidade, o homem está totalmente desequilibrado. Então, nós precisamos cuidar do planeta, cuidar da terra e cuidar do ser humano. Criar pessoas melhores para a convivência. Então, a horta caseira, o contato com a natureza, faz com que o homem seja melhor. Permite que sentimentos humanos possam realmente brotar de dentro de cada um. E a natureza, ela proporciona isso. Então, eu acho que todos devem praticar a horta caseira. Esse contato. Levem seus filhos a praticarem horta caseira. Contato com a natureza. Isso é fundamental para que possam se tornar seres humanos dignos. Amém. Entendeu? Tem um conceito da agricultura natural que fala que para voltarmos a sermos seres humanos dignos, devemos aprender com a grande natureza. E quando nos afastamos das verdades da grande natureza, nos afastamos também da natureza humana. Então, por isso que a Igreja Messiânica está levando a todos os seus membros, seus adeptos, seus simpatizantes a serem praticantes da agricultura natural, para se conectarem à natureza. Esse foi o objetivo principal. Ok. Obrigada, gente.